Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de novembro de 2025, são 11 horas da manhã, 11 do 11 às 11. Bom, senhoras e senhores, o fato é que a incursão do ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro para investigar o que é que aconteceu naquela chacina, naquela matança generalizada, e o Moraes parece que achou coisa aí e deu prazo para o Cláudio Castro entregar todos os laudos da perícia, de tudo isso, mas você vai ver nesta edição que já alguma coisa errada já está muito clara, já se sabe que houve uma fraude na informação ao STF de dados sobre a perícia, e isso vai dar o que falar. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. 6:06, o ministro Alexandre de Moraes barra a investigação da Polícia Civil sobre a retirada de corpos em operação que deixou mais de 100 mortos no Rio de Janeiro. Da capital fluminense, Guilherme Faria. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina a suspensão imediata da investigação instaurada pela Polícia Civil do Rio para apurar a remoção de corpos dos mortos durante a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, no fim de outubro. Na decisão assinada nesta segunda-feira, o ministro também solicitou ao governo do estado o envio de informações adicionais no âmbito da DPF das favelas. Procurada para comentar a respeito da determinação de suspensão das investigações, a Polícia Civil afirmou em nota que não se trata de uma investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de chefes da organização criminosa Comando Vermelho para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a facção. Bom, o Cláudio Castro, logo que foi comunicado de que o STF, através do Alexandre de Moraes, que se tornou relator da DPF das favelas, como é chamada, iria até o Rio investigar o que estava acontecendo lá, ele enviou esse documento de 26 páginas ao Alexandre de Moraes, explicando a operação, não sei o que, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Ele enviou isso aqui no dia 3 de novembro, mas o Moraes veio assim mesmo, porque os dados da mega operação enviados ao STF divergiam dos dados divulgados pelo governo. Isso já se soube lá atrás, no dia 5, o relatório entregue a Moraes por Cláudio Castro contava um número menor de presos e dados maiores de bens apreendidos do que o divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio. Apenas isso, né? Então precisava esclarecer. E agora, ontem, o Moraes deu 2 dias para o governo do Rio entregar as imagens das câmeras usadas por policiais em mega operação. Ele também exigiu relatórios de inteligência, laudos do IML e determinou que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria enviassem informações sobre a ação. O Moraes deu 48 horas para que o governo do Rio enviasse à corte os laudos de necrópsia e as imagens das câmeras corporais. A decisão foi assinada em 8 de novembro e publicada nesta segunda-feira, dia 10. Então, foi assinada no sábado e enviada ontem. E também determinou que o Estado apresente os relatórios de inteligência que indicaram a presença dos 51 alvos da 42ª Vara Criminal, que seriam o foco dos mandados de prisão, que foram porcamente cumpridos. Para que se tenha uma ideia, dos 100 mandados de prisão que havia, apenas 20 foram cumpridos, o resto fugiu todo mundo. Ou seja, a operação foi um fracasso.
porque só conseguiu atingir 20% do seu objetivo. Matou um monte de gente, matou mais de 100, mas tudo gente que não tinha nada a ver com a operação, inclusive inocentes, como está provado. Eu já divulguei aqui o nome de meia dúzia de jovens que foram mortos e que nunca tinham feito nada errado na vida. Bom, o fato é que o Moraes suspendeu o inquérito que apurava a remoção de corpos após a mega operação. O inquérito que tentava, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tentava atacar os moradores que tiraram os corpos da mata que a Polícia Federal deixou, a Polícia Civil deixou lá, matou todo mundo e largou os corpos lá. E aí, ninguém fazia nada? A investigação foi aberta na Polícia Civil do Rio após moradores retirarem mortos da mata. Então, aqui já tem um motivo para parar, tudo, né? O Alexandre de Moraes suspendeu o inquérito da Polícia Civil, que investiga a remoção dos corpos. A determinação foi na mesma decisão em que ele ordenou que o governo do Rio preservasse as imagens das câmeras corporais. No dia seguinte à operação, moradores retiraram dezenas de corpos da mata que separa os dois complexos. Os moradores não têm obrigação de preservar nada. Quem tem a obrigação de cercar a cena do crime e ficar lá, colocar policiais para vigiar a cena do crime, era a Polícia Civil. Mas matou todo mundo lá e foi embora. Não é? Então, isso denotando que não tinha seriedade nenhuma na investigação. O secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, anunciou que seria aberta uma investigação sobre a possível fraude processual. Muito bem. A investigação da Polícia Federal já tem explicações de Castro e as perícias. O que Moraes já decidiu sobre a operação no Rio. Ele assumiu a relatoria da DPF das favelas e agora está à frente para desgosto do Cláudio Castro, porque o Moraes não brinca em serviço. Então, em resposta à ação do governo Cláudio Castro, Moraes já determinou, nas 2 semanas no comando da DPF, que o governador explicasse o planejamento da Operação Contenção, a preservação de provas e documentos e que a Polícia Federal investigue a conexão de facções e milícias com agentes públicos no Rio. Nesta segunda-feira, o ministro determinou que Castro preserve todas as imagens das câmeras corporais dos policiais civis e militares. Na mesma decisão, o ministro determinou que o governador envie ao STF, em até 48 horas, a relação de agentes envolvidos na operação e também cópia de todos os laudos cadavéricos, ou seja, os laudos necroscópicos dos mortos da ação. Ele cobrou também os relatórios de inteligência e policiais que embasaram a operação deflagrada no Rio. E aí o Moraes mandou o Castro enviar os laudos dessa operação e agora surge isso aqui. Surgiu ontem à noite, essa notícia. Suspeitos que morreram horas antes da ação no Rio foram incluídos na lista oficial de mortos da polícia. Conforme a Folha de São Paulo mostrou, a operação vazou confrontos que começaram antes da incursão em favelas. Alisson Rocha e Michel Douglas Rodrigues constam em relação de vítimas da Operação Contenção. 2 homens mortos em confronto com a polícia militar horas antes da entrada das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha. No último dia 28 foram incluídos na lista de mortos da Operação Contenção. Um deles foi citado por Cláudio Castro como um dos suspeitos. As mortes ocorridas antes do início da operação foram reveladas pela Folha. Os nomes de Alisson Rocha, conhecido como Russo, e Michel Douglas Rodrigues aparecem na relação da polícia. Documentos obtidos pela reportagem mostram que ambos foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho cerca de 4 horas antes do início da operação. Ou seja, já tinha mortos e a operação não tinha começado. O número de atendimento médico registrado no hospital também consta nas fichas de necrópsia. Enquanto recebiam atendimento, os 2 afirmaram a policiais que eram lideranças do Comando Vermelho e que haviam deixado os complexos porque receberam informação vazada de que a operação ocorreria. Em nota, a promotoria diz que não recebeu até o momento qualquer informação oficial sobre eventual vazamento da operação.
E o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, o próprio governador, fala: lógico que ocorreu, é normal ocorrer vazamento e tal, mas para o ministro Alexandre de Moraes não tem nada de óbvio, não é? Inclusive, a lista foi fraudada. Suspeitos que morreram horas antes da ação no Rio foram incluídos na lista oficial de mortos da polícia. O que é que se tentava fazer ali? Inflar o número? Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o novo prazo para retomada do julgamento da cassação de Cláudio Castro já está decidido. O julgamento que pode cassá-lo vai ser retomado no ano que vem, avalia o ministro da Corte. Eles querem deixar a poeira abaixar. Ou seja, são as injunções políticas interferindo no curso da justiça.